O controle de Putin sobre a América Latina está enfraquecendo. A Venezuela já era, e agora Cuba está balançando. Talvez pela primeira vez em décadas, Moscou pareça realmente impotente. Não se trata só de sanções ao petróleo ou nostalgia da Guerra Fria, mas de uma rede de influência que Putin levou décadas para construir e agora vê desmoronar. A mudança da Venezuela já causou ondas de choque. Cuba, agora vista como posto avançado leal de Moscou, pode ser a próxima. Aqui está a reviravolta. A história real não é o que você imagina. Uma força inesperada impulsiona esse desmoronamento, revelando limites do poder russo de formas pouco imaginadas. Fique comigo, porque, quando você perceber como as peças se conectam, o panorama geral vai mudar a forma como você entende a política global hoje. Vamos começar pelo momento que realmente mudou tudo. Em janeiro de 2026, os Estados Unidos anunciaram uma operação antinarcóticos contra o presidente da Venezuela. O rótulo logo perdeu sentido. Todos perceberam o que realmente ocorria, tornando impossível ignorar. Quando as forças americanas agiram rapidamente e capturaram Nicolás Maduro em um ataque relâmpago, o mundo reagiu como sempre faz, com indignação, condenações e reuniões de emergência. Enquanto as conversas seguiam, o resultado já estava certo. Em poucas horas, a Venezuela saiu totalmente da órbita da Rússia. Perder Nicolás Maduro não foi apenas um pequeno revés para Moscou. Foi a primeira grande derrota da Rússia nas Américas em décadas. Nicolás Maduro não era só mais um líder de esquerda aliado ao Kremlin, mas o principal parceiro da Rússia no hemisfério e o pilar que garantia a Moscou posição estratégica. A apenas 1.900 quilômetros de Miami, quando a operação começou, a Rússia fez o de sempre: protestos diplomáticos, linguagem forte e declarações cuidadosas. A operação terminou e a Rússia permaneceu em silêncio, sem conseguir agir além das palavras. Esse silêncio disse tudo, expondo Moscou como um aliado de ocasião que desaparece quando a situação realmente esquenta. Para um país que insiste em ser uma superpotência global, ver seu principal aliado ser capturado, enquanto você solta comunicados à imprensa, não é exatamente uma demonstração de força. A Ucrânia drenou a capacidade militar da Rússia, seu foco político e seu fôlego econômico de forma tão completa que Moscou nem conseguiu montar uma resposta crível. Curiosamente, a eliminação do regime de Maduro também afetou outro país, Cuba. Após a captura de Maduro, o petróleo venezuelano praticamente deixou de fluir para Cuba. Em 2025, a Venezuela era o maior fornecedor de Cuba, enviando dezenas de milhares de barris por dia e cobrindo cerca de 1/3 de suas necessidades. Os embarques pararam em dezembro e não voltaram devido ao bloqueio dos Estados Unidos aos petroleiros venezuelanos e ao aumento das sanções. Esse é o corte do suprimento de oxigênio de Cuba, e agora a ilha enfrenta dificuldades para respirar. Vamos entender. A economia de Cuba nunca se sustentou sozinha. Após a Revolução, Cuba passou a depender muito de apoio externo para se sustentar. Por décadas, a União Soviética exerceu esse papel, enviando petróleo, comprando açúcar cubano a preços altos e injetando bilhões em subsídios na ilha. Esse apoio era grande parte do PIB de Cuba. E quando a URSS colapsou no início dos anos 1990, Cuba foi lançada no chamado Período Especial, uma época de apagões, escassez de alimentos e colapso econômico. Foi um lembrete duro de que a sobrevivência do país dependia de outros pagando a conta. Depois, a Venezuela surgiu sob Hugo Chávez. Caracas enviava dezenas de milhares de barris de petróleo para Cuba todos os dias, muitas vezes a preços reduzidos ou com pagamentos adiados. Cuba enviava médicos, professores e assessores, estabelecendo uma troca que satisfazia ambos os governos. No auge, o apoio da Venezuela representava quase 1/5 da economia cubana. O acordo, mantido sob Maduro, mascarava as fragilidades de Cuba. Isso encobria a agricultura estagnada, a indústria em colapso e a dependência excessiva do turismo e das remessas. É por isso que Cuba se encontra em dificuldades hoje. Previsões independentes para 2026 traçam um cenário sombrio. O PIB encolhendo mais 2%, ou mal conseguindo um crescimento positivo, depois de anos de contração que já apagaram uma década de progresso. As indústrias não conseguem gerar receita suficiente. O turismo continua frágil demais para sustentar o peso, e as sanções bloqueiam o acesso às finanças globais.
Na verdade, o turismo está tão ruim que, de janeiro a novembro de 2025, Cuba recebeu apenas cerca de 1,2 milhão de visitantes. Uma queda acentuada em relação aos 4,8 milhões de 2018, antes da pandemia e das sanções atingirem forte. E agora, sem a ajuda de seus antigos aliados, a vida está ficando um pouco diferente. O colapso da Venezuela mudou alianças e tirou a base da estratégia de sobrevivência de Cuba. Sem um patrocinador confiável, a ilha está exposta e a repressão já começou. Tudo isso é impulsionado pela pressão de Washington. Por anos, López Obrador permitiu que petróleo chegasse a Havana, dando a Cuba uma margem vital após o colapso da Venezuela. Os Estados Unidos sempre priorizaram isolar Cuba e avisaram ao México que manter esses carregamentos poderia prejudicar sua relação com Washington. A presidente Sheinbaum chamou de decisão soberana, mas a interrupção é real. Infelizmente, isso deixa a ilha com só 15 a 20 dias de reservas de petróleo, considerando a demanda atual e a produção interna sem reabastecimento confiável. O racionamento rigoroso já começou, e especialistas alertam para risco de crise humanitária. Diante de um desafio inédito na ilha, a escolha entre autopreservação e ajudar um aliado é clara. O México depende do comércio, investimento e cooperação em segurança com os Estados Unidos, então proteger essa parceria é mais importante que apoiar Havana. Como resultado, o México começou a se afastar, suspendendo seu apoio em petróleo e deixando Cuba exposta. Com essa proteção desaparecida, a ilha é forçada a depender de fornecedores distantes que, na melhor das hipóteses, são pouco confiáveis. Eu não sei. A palavra choke-off é oficialmente bezerro. Cuba é uma nação em colapso e você tem que sentir pena de Cuba. Falando dos Estados Unidos, Washington está apertando o cerco contra Cuba porque vê um momento raro e passageiro de vulnerabilidade. A ilha está fraca, isolada e sem o apoio em que antes confiava. Donald Trump não suavizou suas palavras ao comentar o futuro de Cuba. Ele previu que a ilha logo fracassaria, e isso não foi uma ameaça vazia. Foi um claro aviso às elites cubanas de que o colapso é esperado, não uma possibilidade distante. Essa retórica não é só conversa. Ela foi criada para abalar a confiança dos líderes, fazendo-os sentir o chão instável e duvidar de cada decisão. Nos bastidores, a inteligência dos Estados Unidos busca brechas no sistema. O objetivo não é invadir, mas levar Cuba a um desmantelamento controlado. Washington percebeu que mudanças de regime violentas no Iraque e na Líbia trouxeram décadas de caos. Por isso, o plano agora é outro. O objetivo é garantir uma transição controlada, evitando crise de refugiados pelo Estreito da Flórida e contendo o colapso. E Cuba vai fracassar em breve. Cuba é uma nação que está à beira do fracasso publicamente. Os líderes cubanos mostram desafio em reuniões fechadas. A tensão é clara. Autoridades buscam combustível, remédios e peças de reposição. As reuniões se prolongam em prédios abafados, sem ar-condicionado, com elevadores quebrados. O esforço para manter a imagem de controle soa cada vez mais vazio. Cada apagão, prateleira vazia e sistema que falha enfraquece a autoridade do regime. Esses não são só incômodos, mas famílias deixando de comer várias noites. Dificuldades constantes transformam ressentimento silencioso em agitação nas ruas e destroem sociedades por dentro. Os Estados Unidos acreditam que esse declínio pode ser guiado e direcionado, não deixado ao acaso. As rachaduras se alargam rapidamente e a liderança sente a pressão crescer a cada hora. Enquanto o caos aumenta, a Rússia respondeu apenas com simbolismo. Antigos acordos militares foram reativados, discursos sobre amizades eternas proferidos e oficiais cubanos elogiaram a parceria. No papel, tudo parece tranquilo. Simbolismo é tudo o que resta à Rússia agora, mas não mantém as luzes acesas. Para entender por que Moscou não pode ajudar Cuba, é preciso analisar o quadro geral. Desde o início da guerra na Ucrânia, a Rússia manteve um comportamento previsível. Cada grande compromisso fora do conflito drena recursos de outras frentes. Aliados que deveriam agir rápido tornam-se passivos. Sob pressão, Moscou prefere o silêncio à ação. A Venezuela exemplificou esse padrão. Não é teórico, é real. E isso está enviando uma mensagem assustadora para todo o governo que ainda conta com a proteção russa. Mesmo quando você olha para o histórico da Rússia em outros lugares, o padrão se mantém na Síria.
Moscou interveio por controlar rotas estratégicas no Mediterrâneo ao Oriente Médio. No Irã, coopera por armas e profundidade estratégica contra a OTAN. Nos dois casos, o apoio teve limites e restrições. Cuba, por outro lado, oferece pouco valor estratégico frente aos riscos que os Estados Unidos enfrentam em seu quintal, trazendo grandes consequências. A Rússia é reativa, não estratégica. Ela responde a ameaças imediatas, mas não tem recursos para manter compromissos globalmente. Enquanto ocorre a guerra na Ucrânia, o envolvimento de Cuba adiciona mais tensão. Cubanos são enviados para apoiar operações russas enquanto a ilha desmorona. Isso não é parceria, é Moscou tratando vidas cubanas como descartáveis, sem oferecer nada em troca. A ironia é clara. Soldados cubanos morrem nas trincheiras ucranianas, enquanto famílias permanecem no escuro por falta de combustível nas usinas de energia. Sistemas autoritários raramente caem porque as pessoas vão às ruas. Eles caem quando o básico para de funcionar, quando o combustível acaba, quando a comida desaparece, quando o Estado não consegue mais manter a vida cotidiana funcionando. Cuba avança nessa direção mais rápido do que muitos pensam, enquanto Moscou recorre a lembranças antigas em vez de soluções reais. A Rússia cita a Guerra Fria, especialmente a crise dos mísseis de Cuba, para parecer forte e alertar Washington a não exagerar. Os oficiais falam como se ainda fosse 1962, como se Moscou ainda tivesse o poder de ameaçar uma escalada nuclear no Caribe. Mas essa linguagem só funciona se as pessoas acreditarem nela, e é justamente a crença que está faltando agora. Hoje, a Rússia não é mais a União Soviética. Não possui uma economia forte para subsidiar aliados globalmente, nem uma ideologia que pareça ser o futuro. Além disso, não existe um passo intermediário crível entre nada fazer e arriscar uma guerra nuclear, tornando a dissuasão impossível. A comparação com 1962, na verdade, prejudica Moscou, porque lembra a todos o quanto a Rússia ficou mais fraca. Naquela época, a União Soviética podia defender Cuba de forma crível. Hoje, a Rússia não pode, e todos sabem. Por isso, o blefe é perigoso. Movimentos simbólicos, como visitas navais ou exercícios conjuntos, aumentam tensões, mas não resolvem nada. Eles não resolvem quedas de energia, não fornecem combustível, nem estabilizam a economia. Os civis cubanos sofrem a pressão sem proteção real. Ao mesmo tempo, a China intervém de forma discreta e prática. Chegam equipamentos elétricos, arroz, terras e projetos solares avançam. Pequim não está salvando Cuba por bondade, mas está oferecendo ajuda concreta e garantindo influência de longo prazo, enquanto Moscou faz discursos, e esse problema não para em Havana. A mesma vulnerabilidade agora ameaça a Nicarágua, último reduto relevante da Rússia na América Central. Manágua se aproximou de Moscou, promovendo cooperação militar e apoiando a Rússia em relação à Ucrânia. Mas se Cuba cair, a Nicarágua ficará sozinha. O governo de Ortega já enfrenta pressão por escassez e repressão. Sem o escudo regional, a proteção russa parece ainda mais frágil lá. Essa é a verdadeira mudança em curso. A Rússia ainda se apresenta como superpotência. Mas a realidade é outra. Então, onde isso deixa Cuba? Ao analisar bem, só há 3 caminhos possíveis daqui em diante, e nenhum envolve a Rússia ajudando. O primeiro é uma transição negociada, semelhante ao que ocorreu no Vietnã. O governo diminui gradualmente o controle econômico, permite empresas privadas, incentiva investimento estrangeiro e busca reanimar turismo e exportações, mantendo o poder político. Já havia sinais disso no fim de 2025, quando Havana criou novas regras de investimento e as aprovações seriam mais rápidas. Trabalhadores puderam receber em dólares, empresas estrangeiras contratar diretamente, regras de imóveis foram flexibilizadas e impostos e propriedade esclarecidos. A ideia não era rendição, era sobrevivência. O segundo caminho é mais feio e mais lento, um colapso prolongado, acompanhado de uma repressão mais rígida. A liderança reprime mais, mas a lealdade cai, pois policiais e soldados vivem a mesma realidade de todos. Apagões de 20 horas forçam crianças a estudar à luz de velas, prateleiras vazias obrigam famílias a escolher entre remédio e comida. E faltas constantes tornam o cotidiano um jogo de sorte. Nesse ambiente, cada prisão vira um cálculo. Quanto risco realmente vale a pena? O poder ainda existe, mas começa a parecer frágil e pouco confiável.
O terceiro caminho é o mais perigoso e o mais repentino: a fratura da elite. À medida que os recursos se esgotam, as pessoas no topo começam a se voltar umas contra as outras. Acordos silenciosos com Washington ou Pequim surgem. A confiança some, e quando isso ocorre, sistemas assim não se reformam aos poucos, mas quebram de uma vez. Acontece rápido, como uma estrutura que parecia sólida até o momento em que desabou. Isso vai resultar em algo assim, só que muito menos amigável. O que importa aqui é que a Rússia é irrelevante em cada um desses resultados. Moscou não tem mais influência econômica para direcionar as escolhas de Cuba, não tem opção militar realista para proteger a liderança e, depois da Venezuela, não tem mais credibilidade no hemisfério. Essa mensagem não é ignorada na América Latina. A proteção russa pouco importa diante de pressão real. Países que antes equilibravam Washington e Moscou agora buscam parceiros que fornecem combustível, dinheiro e estabilidade. A presença da Rússia no hemisfério, antes restrita a fotos e acordos de armas, de fato acabou. Isso vai além de perder dois aliados. É o colapso da narrativa que Moscou contou. Por décadas, a Rússia se apresentou como potência global capaz de desafiar os Estados Unidos em qualquer lugar do mundo. A Ucrânia destruiu essa imagem. A Venezuela confirmou o padrão. Cuba agora sela isso. Quando as coisas ficam difíceis, o apoio russo some. Outros países veem isso em tempo real e aprendem a mesma lição. As parcerias russas só parecem boas quando nada está em jogo. Quando a pressão aumenta, elas valem quase nada. Nesse cenário, o futuro de Cuba segue indefinido. A ilha pode avançar para a reforma e reintegração, afundar mais na repressão ou se fragmentar de repente. Mesmo que a unidade no topo se rompa, o futuro da Rússia no hemisfério ocidental não está em questão. Esse capítulo já se encerrou. A Ucrânia drenou o poder de Moscou, a Venezuela expôs seus limites e Cuba agora confirma o padrão. A Rússia não é mais um jogador aqui, é uma lembrança. O que ocorrerá em Cuba pode ser silencioso, rápido e irreversível. Os dominós começaram a cair após a Rússia apostar tudo na Ucrânia. Agora, Moscou aprende uma dura verdade. Impérios que se expandem demais não escolhem quais compromissos abandonar, pois as circunstâncias decidem por eles. As luzes se apagam em Havana e Moscou não pode reacendê-las. Essa é a real medida de poder nas relações internacionais. Se você não ajuda seus amigos, ninguém leva suas ameaças a sério. A Rússia acabou de aprender isso da pior forma. O preço foi um hemisfério inteiro.